Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este devocional. Nessas últimas semanas nós estamos falando aqui sobre esgotamento espiritual. Deus nos tem dado a oportunidade de tirar alguns minutos a cada quarta-feira na semana para podermos olhar para a palavra dele e estudarmos essas questões que vez por outra estão realmente nos agitando em nossa alma, talvez nos tirando a alegria, talvez a motivação, o entusiasmo. E nessas últimas semanas estamos falando sobre esgotamento espiritual e hoje nós vamos então concluir este tópico. Eu peço que você curve a sua cabeça aí onde você está e vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de olharmos para a Tua Palavra nesta noite. Eu peço a Tua bênção sobre todos nós no exame da Tua Palavra, que nós tenhamos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos essas verdades tão preciosas e tão importantes para a nossa alma, para o nosso coração. Abençoe-nos, Senhor, nesse tempo que vamos passar juntos em torno da Tua Palavra. Fale conosco e que a Tua Palavra frutifique em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos considerando qual era o segredo do apóstolo Paulo para não desanimar. E nós já vimos 3 razões que o apóstolo Paulo nos apresenta. Estão aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, você pode ir abrindo a sua Bíblia neste capítulo. Mas, por primeiro, Paulo sabia que ele tinha um ministério muito importante para realizar para Deus. Em segundo lugar, Paulo sabia que tinha recebido misericórdia da parte de Deus. Em terceiro lugar, Paulo pensava nos propósitos presentes de Deus para os sofrimentos do seu homem exterior. E nós estamos agora vendo a 4ª razão. Paulo tinha expectativas para o futuro. E por causa de suas expectativas quanto ao futuro, ele podia encarar os seus sofrimentos como leves e momentâneos. Agora vamos olhar novamente aqui para 2 Coríntios 4, versículo 17. Paulo escreve o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Mas não somente isso, Paulo também considerava os resultados das suas aflições, o que elas produziam. Então ele diz: estão produzindo para nós uma glória eterna. O apóstolo Paulo sabia que suas aflições traziam grande benefício para o reino de Deus. E essa compreensão lhe trazia grande encorajamento. Paulo se alegrava por saber que seus sofrimentos estavam sendo usados por Deus para expandir o seu reino. Há um outro pensamento de Paulo que vai nesta mesma direção. Olhe comigo em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo escreve o seguinte: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A alegria de Paulo não estava ligada às coisas terrenas. A fonte de alegria de Paulo era a sua salvação em Jesus Cristo, era a herança que lhe fora prometida em Cristo, era o privilégio de poder participar da construção de seu reino. Isso também me lembra das palavras do apóstolo Pedro. Agora venha para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 6, o apóstolo Pedro escreve o seguinte:
1 Pedro 1, começando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós vamos ressuscitar para uma herança que jamais poderá perecer, que jamais poderá ser manchada, que jamais perderá o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus para nós, diz o apóstolo Pedro. E aí no versículo 6, Pedro diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Notem que Pedro escreve por um pouco de tempo. As nossas provações são momentâneas. E aqui ele está concordando com o apóstolo Paulo. Provações, normalmente elas são dolorosas, mas elas são necessárias para o nosso amadurecimento, aperfeiçoamento, para a nossa conformação à imagem de Cristo. Paulo sabia e o apóstolo Pedro também sabia que cada provação que Deus ordena para as nossas vidas tem um propósito. Aí nesse capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 7, assim aconteceu para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé é refinada pelo fogo da provação. Quando ela é aprovada, ela resulta em louvor, glória e honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus usa as provações em nossas vidas para testar a autenticidade da nossa fé e também para fortalecê-la. Se a nossa fé está de alguma forma deficiente, a sua fraqueza será revelada no momento da dificuldade. Deus permite que a nossa fé seja testada. A nossa fé precisa ser testada enquanto nós ainda estamos vivos, enquanto nós estamos sendo aperfeiçoados. A nossa fé não será testada em nossa glorificação, ela precisa ser testada em nossa santificação. Depois da morte é tarde demais para descobrirmos se a nossa fé era verdadeira ou falsa. Paulo sabia que suas tribulações tinham um propósito e isso o ajudava a não desfalecer. Então notem o seguinte, Paulo sabia que as suas provações tinham um propósito e ele sabia também que os seus sofrimentos eram incomparáveis com a glória futura. Notem o que ele escreveu em Romanos, capítulo 8, no versículo 18. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os seus olhos estavam focados nesta glória que será revelada nos filhos de Deus. Outra passagem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Aqui Paulo escreve o seguinte, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa expressão, fixamos os olhos, é a palavra grega skopel, e ela significa almejar ou manter
manter a atenção em algo. A renovação do nosso homem interior exige que estejamos concentrados nas coisas corretas. Muitas vezes ficamos exaustos e desfalecidos porque nós estamos nos concentrando nas coisas erradas. Quando isso acontece? Bom, nós podemos conhecer as verdades das Escrituras, mas será que nós a mantemos continuamente em nosso coração? Ter a palavra de Deus em nossas mentes apenas nos finais de semanas ou nas classes de escola bíblica não é suficiente para o resto da semana? Se os nossos pensamentos não estiverem continuamente na palavra de Deus, nós vamos desanimar ou desfalecer. Então o apóstolo Paulo, ele sabia da importância de pensar corretamente. Nós já falamos sobre isso. Pensar corretamente é pensar biblicamente. Você precisa pensar biblicamente a respeito de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Paulo também sabia que pensar biblicamente não é algo automático. Nós precisamos disciplinar nossa mente para pensarmos de forma correta, de forma bíblica. Vamos agora para Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículos 12, 13 e 14. Paulo escreve: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra como ele disciplinou e como ele treinou a sua mente e os seus pensamentos. Paulo avançava, Paulo prosseguia. Prosseguir e avançar são verbos que estão aqui no tempo presente. E também no grego eles estão no tempo presente. O que isso indica? Paulo fazia isso todo o dia inteiro, e também significa que Paulo fazia isso todos os dias ou diariamente. Qual era o resultado disso na vida de Paulo? Ele não desfalecia. Ele era constante em sua fé. Ele tinha esperança no que estava por vir. Ele fixava os olhos naquilo que é eterno. Ele almejava aquilo que é eterno. Ele mantinha a sua atenção na eternidade. Vamos ver agora rapidamente a causa principal do esgotamento. Tentando resumir tudo o que eu disse até aqui. Desanimar é o resultado de um pensamento não bíblico. Paulo disciplinava sua mente para pensar nas coisas certas. Ele pensava no importante ministério que ele recebera da parte de Deus. Ele pensava na grande misericórdia de Deus para com ele. Ele pensava nos propósitos eternos de Deus em relação aos sofrimentos que ele enfrentava em seu homem exterior. Ele tinha expectativas futuras. Ele estava focado no que estava por vir. A glória futura era incomparável com os sofrimentos presentes. A sua mente era treinada para pensar biblicamente. Ele mesmo nos instrui a esse respeito lá na carta aos Filipenses. Agora no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo escreve o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Neste processo de pensar biblicamente, muitas vezes nós precisamos falar com o nosso coração, nós precisamos falar com a nossa alma. A nossa mente, ela foi projetada para falar conosco, e o fato é que nós estamos constantemente neste processo de falar conosco. A Bíblia faz referência a este diálogo interno em várias passagens. Vamos ver apenas duas. Venha comigo agora para o livro de Salmos, capítulo 14. Salmo 14, no versículo 1, a primeira parte. Salmo 14, versículo 1, a primeira parte. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Agora o Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Somente aqui nessas passagens nós podemos ver que o nosso diálogo interior é importante porque ele revela o estado do nosso homem interior. O nosso diálogo interior revela a nossa insensatez ou loucura ou incredulidade, a semelhança daquele homem tolo que diz no seu coração: não há Deus. O nosso diálogo interior também revela o estado melancólico ou depressivo de nossa alma, como ele é expressado pelo salmista aí no Salmo 42, quando diz: por que você está tão triste, ó minha alma? O pastor Tozer, certa vez, escreveu o seguinte: quem quiser verificar sua verdadeira condição espiritual pode fazê-lo notando quais foram os seus pensamentos nas últimas horas ou dias. Verificar aquilo que ocupa a nossa mente durante o dia é um bom indicativo do estado do nosso homem interior. Jesus ensinou este mesmo princípio. Veja comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, versículos 34 e 35. Mateus 12, 34 e 35. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Jesus também ensinou o seguinte, agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 20 a 23, e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em outras palavras, nossa santidade ou nossa falta de santidade começa no nosso homem interior.
Aquilo que começa em nossas mentes ou em nossos corações vai se manifestar em nossas ações. Jesus ensinou que se nossas mentes e se os nossos corações estiverem voltados para coisas boas, as nossas ações serão boas. Se nossas mentes e os nossos corações estiverem voltados para coisas más, as nossas ações serão más. Tudo isso para dizer o seguinte: qualquer crente que estiver realmente disposto a evitar o esgotamento ou o desânimo precisa controlar seus próprios pensamentos e treinar a sua mente a pensar de forma bíblica. Os nossos sentimentos, a nossa intuição, nossos desejos pessoais, as opiniões de outras pessoas, todas essas coisas não são confiáveis enquanto não refletirem a verdade da palavra de Deus. Na verdade, os nossos sentimentos apenas refletem os nossos pensamentos. A única maneira de saber se os nossos pensamentos estão corretos é enchendo continuamente a nossa mente com a eterna palavra de Deus, com a bendita palavra de Deus. Quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus, nós podemos avaliar com precisão os nossos sentimentos, nossas circunstâncias e os julgamentos que fazemos e que recebemos das outras pessoas. O mundo quer nos ensinar a ouvir o nosso coração, mas nós crentes precisamos falar com o nosso coração. E nós precisamos fazer como Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 4, mais uma vez, versículo 8, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A chave para não desanimarmos é alimentarmos biblicamente a nossa mente. Qualquer crente que pensa de acordo com os critérios que o apóstolo Paulo adotou, nunca irá enfrentar esgotamento espiritual. Junto com o desânimo vem a instabilidade, vem a inconsistência, vem a apatia, a complacência, vem a letargia, a prostração, a sequidão, a desesperança. O nosso entusiasmo, ele pode ser mantido. A nossa devoção pode ser constante. A nossa alegria pode ser real, mas para isso acontecer, o nosso homem interior precisa ser renovado diariamente. E essa renovação se dará na medida em que eu alimento o meu homem interior com a palavra de Deus. Nós temos que ser como o salmista. Vamos lá para o livro de Salmos novamente, capítulo 19, Salmo 19. Salmo 19, versículos 10 e 11. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E é isso que a palavra de Deus precisa ser para cada um de nós. A palavra de Deus precisa ser mais desejável do que o ouro, do que muito ouro. Ela precisa ser para nós mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Ou então, como diz o salmista no Salmo 1, Salmo número 1, o salmista diz o seguinte, no versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A nossa satisfação deve estar na palavra de Deus. E na palavra de Deus nós devemos meditar dia e noite. Ou então, como o salmista expressa no Salmo 119. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia neste capítulo,
Salmo 119. Este salmo é um louvor à palavra de Deus, e nós vamos ler vários versículos, não todos, mas vá me acompanhando nessa leitura e tente ir interiorizando esses pensamentos aqui do salmista no seu coração. Salmo 119. Então, olha aí o versículo 16. O salmista diz: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Versículo 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Versículo 40. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Versículo 47. Tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Versículo 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Versículo 72. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. 129 e 130. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. As explicações das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. 159. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. 172. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. E finalmente, 174. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Se essas palavras aqui significam alguma coisa, elas nos mostram que somente na palavra de Deus nós podemos encontrar tudo o que nós precisamos para alimentar o nosso homem interior. Enquanto a palavra de Deus não for o nosso bem mais precioso, o nosso prazer mais desejado, a nossa busca mais perseguida, a nossa confiança mais segura, não haverá garantias para não desanimarmos, para não desfalecermos, para não chegarmos ao esgotamento espiritual. Deus nos deu solução para este problema e ela está aqui. É a palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações. Para encerrar esse tópico, então, de esgotamento espiritual, vamos ler ainda o Salmo 27. Salmo 27. Versículos 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra.
espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Ó, meus queridos irmãos, que seja assim. Sejamos fortes, corajosos, esperemos no Senhor. Amém? Na próxima semana, nós vamos falar agora de uma forma mais específica, mais particular, sobre o desânimo. A gente considerou aqui o desânimo dentro desse bloco de esgotamento espiritual, mas a partir da próxima semana nós vamos focar mais especificamente neste aspecto do desânimo espiritual. Muito obrigado por sua participação aqui conosco, por acompanhar esse devocional. Que Deus esteja falando aos corações de todos nós. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela enche o nosso coração, ela nos traz alegria, coragem, esperança, forças, renova o nosso homem interior. E eu peço por mim e por todos que estão me assistindo, ó Senhor, coloca um desejo cada vez mais profundo, intenso e incontrolável pela Tua palavra. Que nós estejamos ansiando estudar a Tua palavra, examinar a Tua palavra, considerá-la atentamente e que ela esteja produzindo nas nossas vidas todas aquelas transformações que nós precisamos para sermos mais parecidos com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Usa, Senhor, todos esses textos que nós olhamos nessa noite, na nossa vida, traz sabedoria ao nosso coração, traz paz, traz esperança, traz conforto. Que a Tua palavra faça tudo isso na vida de todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.